Tudo bem, pessoal? Encerrando nosso semestre aqui, nossa querida matéria, nós vamos hoje fazer uma revisão dos principais temas que abordamos durante esse semestre, né? Fazer uma divisão ali de 5 tópicos que vimos nesse semestre. Vamos trabalhar esses tópicos para relembrarmos como foi a nossa disciplina e estarei disponibilizando também, e nessa altura você já deve ter visto no portal, né, um resumo sobre todos os temas que trabalhamos ao longo desse semestre e que vamos ver agora na nossa última avaliação, que vai ser a nota final de todos vocês. Só pegar aqui a água, senão nós não aguentamos trabalhar, né, gente? Então vamos iniciar a nossa revisão. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu falei para vocês nessa nossa disciplina é o seguinte: o nosso direito digital, ele não vai ser uma disciplina isolada do curso de direito, ele não vai ser uma disciplina em que você estuda ela e ela por si só, ela já é a própria definição de tudo. Não. O nosso direito digital, ele será o ramo que incidirá sobre todos os ramos do direito. Então, lição um da nossa revisão. Lição um. Deixa eu esperar essa tela carregar aqui. Só um instantezinho. Então, questão 1. O nosso direito digital incidirá, esse é o termo correto, tá? Que vai incidir, ele vai adentrar, ele virá participar, ele vai participar de todas as demais disciplinas do nosso ramo. E aí vocês vão lembrar da vários exemplos que eu dei nas aulas para vocês, de contratos, vários exemplos que eu dei para vocês de crimes, vários exemplos que eu dei para vocês de modalidades do, do direito digital. Enfim, enfim, coloquei aqui que eu tinha esquecido de escrever direito digital, né? Mas a primeira coisa é que vai incidir sobre todas as demais matérias do direito. Essa é a lição 1. E lição 2, o nosso direito digital, ele tem alguma coisa relacionada à internet? Sim, de fato, de fato. Mas há normas regulamentadoras da internet aqui no Brasil? Sim, sim. Nós temos aqui, por exemplo, a, a Lei de Acesso à Informação, que é uma, só que não é a principal, mas eu vou colocá-la aqui junto para vocês. Mas a outra, que é a principal mesmo, que é a principal disciplina relacionada à internet no Brasil, né, é o bendito do Marco Civil da internet. Se vocês lembrarem muito bem, o Marco Civil da internet, ele vai ser aquela legislação, ele vai ser aquela lei que vai colocar responsabilidade dos provedores, tratamento de informações na internet, enfim, tudo aquilo que vimos na nossa disciplina aqui. Pois bem, terceira lição aqui de revisão. Terceira lição de revisão. Nós temos legislações voltado à proteção de dados no Brasil?
Sim, a resposta é sim. Acontece que tipo de dados são esses? E aí é voltado a dados pessoais, que é aquilo que é relacionado à nossa pessoa. E dentro desses dados pessoais, existem os dados pessoais sensíveis. Sensíveis. A questão é, qual é a diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Existe diferença entre ambos? Sim. E aí, isso aqui eu vou deixar para vocês revisarem o conteúdo e buscarem a resposta. Isso aqui, a diferença de dado pessoal para dado sensível é uma questão que, com certeza absoluta, vai cair na prova e vocês devem saber o que responder. Muito bem. Dentro dessa questão da proteção de dados, qual que é a nossa principal lei? Qual que é a principal legislação voltada à proteção de dados? É a famosa LGPD de pato e D. LGPD. É até difícil falar a pronúncia. A nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai colocar princípios, conceitos, objetivos responsabilidades e sanções. E sanções. Muito bem. Princípios, responsabilidades, conceitos, objetivos e sanções. Se vocês lembrarem muito bem, se vocês lembrarem bem, a, a, se vocês lembrarem bem, a nossa questão, a nossa lei de elaboração de dados, eu trouxe para vocês vários artigos, expliquei para vocês que existem sanções de vazamento de dados pessoais. Existe ali multa, existe ali travamento, né, daquela entidade comercial, a atividade comercial não vai poder mais ser exercida. Tudo isso está descrito lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Conceitos sobre o que é dado pessoal, o que é dado sensível, e já dando a resposta aqui da questão anterior para vocês. Existe lá a Lei Geral de Proteção de Dados, princípios, objetivos da lei, tem responsabilidades, quem deve ser o responsável, se a pessoa ela deu o seu dado pessoal, ela passou suas informações para uma empresa, se essa empresa é responsável ou não, quem deve operar, se existe figura do operador ou não, tudo isso na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. A nossa quinta questão que vai cair na nossa prova, vai ser voltado a qual é o principal objetivo da Lei de Acesso à Informação. Lembrando, essa Lei de Acesso à Informação é aquela legislação que estudamos que fala sobre tudo o que acontecer no Estado deve ser divulgado. Por isso que existe a questão, e a dica que eu coloco aqui para vocês, é aquela hashtag que eu coloquei lá naquela aula. Ó, hashtag portal da transparência. Essa dica eu deixo aqui para vocês buscarem resposta.
e responder no dia da avaliação. Muito bem. Quinta lição aqui de revisão, ou melhor, sexta, né? Sexta lição de revisão aqui, pessoal. Nessa aqui, eu vou cobrar a seguinte questão. Vocês lembram que a gente viu a Lei de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação e Marco Civil da Internet. A grande pergunta é, dentro da internet, dentro da internet, é possível cometer crimes contra a honra, contra a honra na internet? Se a resposta for sim, na alternativa vocês vão ter que descrever quais são esses crimes. Então, presta atenção. É possível cometer crimes contra a honra na internet? Se a resposta for sim, lá na questão vocês vão ter que falar. Ah, é o quê? Que crime que é? São três, lembra? O descontrole lá, 138, 139, 140, Código Penal. Pois é, essa é a nossa questão 6. A questão 7, nossa lição 7 aqui, ela vai ser o seguinte. É possível haver contratos, haver contrato assinado virtualmente por uma pessoa e fisicamente por outra? Exemplo, um contrato entre duas pessoas sobre, sei lá, compra e venda de um móvel, de um carro, sei lá. E aí, um deles assina virtual e outro assina físico. Ou seja, um tem uma assinatura digital e o outro tem uma assinatura física. É possível isso acontecer? Pois é. Ah, professor, mas o senhor não falou sobre isso aqui. Mas eu dei princípios, dei explicações sobre a possibilidade ou não de coisas parecidas. E aí eu deixo aqui, o objetivo é fazer vocês estudarem mesmo. Deixo aqui um alerta, deixo aqui um alerta para vocês pesquisarem sobre isso, se é possível, se tem algum problema ou não. Se tem algum problema ou não, deixa até um olhinho aqui, ó, para vocês ficarem de olho nessa questão, tá? Preste bem atenção nisso aqui e na prova vocês vão ter que responder. Muito bem. Questão 8. Questão 8. Nós vimos na nossa última aula, a questão do bendito DN. Ah, não, é DJE, né? DNJ. DJE. O DJE, o DJE é o famoso domicílio judicial eletrônico. Muito bem. E aí, na questão 8, vocês vão ter que ter o conhecimento de onde veio o projeto do domicílio judicial eletrônico. Qual é o nome do programa? Qual é o nome do programa da Justiça? Qual é o nome do programa da Justiça que deu origem ao DJE? Na questão 9, vocês têm que ter o conhecimento relacionado ao DJE sobre qual órgão da Justiça, qual órgão do Estado, qual órgão da Justiça, coloca aqui Justiça, que teve a iniciativa
de iniciar o DJI? DJI. Qual é? É o STF? É o STJ? Qual que é? Qual que é? Por fim, na questão 10, por fim, na questão 10, que vocês devem ter conhecimento é o seguinte. O DJI hoje, ele está sendo voltado. Ele serve para quê? Para citações e intimações somente de pessoas físicas ou também de pessoas jurídicas. E aí? Só de físico e do jurídico. Então, por fim, vamos recapitular aqui. Primeira, primeira questão é o direito digital. Ele vai incidir sobre todas as disciplinas demais disciplinas jurídicas? Sim. Lei de acesso à informação e o Marco Civil da Internet são leis voltadas à questão da internet? Poxa, são. Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados. O que são dados pessoais? O que são dados sensíveis? A Lei Geral de Proteção de Dados ela traz princípios, conceitos, objetivos, modalidades, sanções? Ela traz. Qual é o principal objetivo da Lei de Acesso à Informação? E eu deixo aqui para vocês de portal a transparência. É possível cometer crimes contra a honra na internet? Vocês devem saber. É possível ter contrato assinado virtualmente por uma pessoa e fisicamente por outra? Vocês devem saber. Qual é o nome do programa que deu iniciativa do homicídio judicial eletrônico? Qual órgão da justiça que teve a iniciativa de iniciar o DJE? E somente o pessoa física ou pessoa jurídica também serve para o DJE? O domicílio judicial eletrônico ele serve somente para pessoa jurídica ou pessoa física também? Para os dois, ou só um? São lições que vocês devem saber. Enfim, a nossa. Encerrando aqui, então, pessoal, a nossa prova vai seguir esse teor, tá? Ela vai seguir esse teor nas questões que eu dei uma revisada aqui para vocês irem bem. Espero que tenha sido bastante proveitoso esse semestre com vocês acompanhando essas nossas aulas. Espero estar convosco no próximo semestre, de preferência preferencial em algumas turmas aí, que eu não conheço todo mundo na faculdade ainda, pessoalmente. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Como sempre digo, bora estudar.